11 graus. Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Nosso convidado de agora vai participar do nosso quadro. Ele é advogado formado pela PUC em 1997, com pós-graduação em Direito Civil pela URGS, mediador judicial pela Escola Superior de Magistratura aqui no Estado e também já foi ex-assessor de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, juiz leigo no Juizado Especial Civil aqui em Canela, por alguns anos, advogou por mais de 10 anos em sociedade com um desembargador também aposentado e é especializado na chamada advocacia de tribunais. Vamos conversar com o nosso convidado, Rodrigo Ribeiro Cirângelo, doutor Rodrigo Cirângelo, que está com a gente aqui para abordar aí a responsabilidade das seguradoras e estabelecimentos comerciais por danos causados em veículos pelos alagamentos e inundações. Doutor Rodrigo, tudo bem? Como é que você está? Bom dia. O Rodrigo estava com a gente aqui, né? Não está mais. Ele deve ter saído novamente, houve algum problema para ele lá, né? Mas, enfim, agora sim, está voltando aqui. Está voltando, está voltando. Vamos trazer a participação aqui do doutor Rodrigo para abordar este tema aqui com os nossos ouvintes, né? Obviamente para os nossos ouvintes nesse momento de dificuldade, mas obviamente a gente precisa saber também como proceder, né, nesses casos aí, sobre a responsabilidade das seguradoras pela cobertura de danos causados pelas enchentes, doutor Rodrigo. Tudo bem? Está me ouvindo agora, doutor Rodrigo? Agora sim, Braulio. Tudo Tá. bom? Bom Como dia. tá? Tudo certo. Bom dia. Já fiz a sua apresentação aqui. Já vamos começar perguntando, doutor Rodrigo, sobre o que consiste, o que é a advocacia de tribunais, doutor Rodrigo? Bem, Braulio, rapidamente, né, só para situar os ouvintes e os espectadores, a advocacia de tribunais consiste naquelas atividades que são até facultativas, que se agregam aos recursos escritos, às peças escritas que vão aos tribunais a partir do julgamento dos processos em primeira instância, tanto na segunda instância, no âmbito estadual, como também em Brasília. São conversas que se faz com os juízes, com os desembargadores, com os ministros, né, a entrega de memoriais, que consiste numa peça bem resumida daquele caso, são formas de destacar um determinado processo, um processo mais importante dentro dos gabinetes, né, para chamar a atenção do magistrado sobre as peculiaridades daquele caso, que muitas vezes envolve uma família, a vida de uma família, a vida de uma pessoa, a vida de uma empresa, né? Então, a gente destaca que muitas vezes os processos são analisados primeiramente pelos estagiários, pelos assessores, então são formas de levar ao efetivo conhecimento do magistrado sobre aquele caso que muitas vezes tem essas peculiaridades que precisam ser chamadas a atenção. Certo. Vamos então entrar no nosso tema aqui, doutor Rodrigo, sobre a responsabilidade das seguradoras e estabelecimentos comerciais aí pelos danos causados agora durante as enchentes, né? Carros, enfim. Como é que fica essa situação? E como é que o segurado deve proceder? Pois é, Braulio. Primeiramente, lamentar, né, tudo isso que a gente está vivendo, que quem iria imaginar, né, essas inundações aí estão levando os bens da gente, a vida das pessoas, né? É muito triste isso que a gente está vivendo. Mas é importante enfrentar e faz parte desse enfrentamento essas medidas aí de cobertura daqueles bens que se foram com as enchentes. E no que tange aos veículos, quando há cobertura, quando o veículo é segurado, né? Em 2004, a SUSEP lançou uma circular que até então vigia até 2021, ela estava em vigor, e essa circular previa como obrigatória a cobertura nos seguros de veículos os riscos de enchentes e alagamentos. Mas desde 1º de setembro de 2021, quando entrou em vigor a circular 639, ela é de agosto, mas entrou em vigor no dia 1º de setembro, o setor dos seguros dos veículos ganhou bastante diversidade.
até mesmo em razão da concorrência, né, de várias seguradoras e das demandas dos próprios segurados, dos próprios consumidores, foi possível a combinação dos riscos cobertos nos seguros. Então, seja de forma isolada ou combinada, é possível que a apólice estabeleça diferentes riscos a que está sujeito o veículo, né, como furto, roubo, colisão, incêndio, quedas de raios, alagamentos, enchentes e por aí vai, né? Também tem seguros que prevêem cobertura para eventos da natureza ou desastres naturais, que poderia se enquadrar, né, essa situação que estamos vivendo. Com essa nova regulamentação, que está, então, em vigor desde 2021, o dono de um veículo antigo, por exemplo, que não considere relevante o risco de roubo, poderá optar por um seguro apenas para colisão, pagando um prêmio menor, né? O prêmio é aquele valor que o segurado paga para ter a cobertura. Então, o importante é ter bastante atenção na hora de contratar um seguro, verificar bem os riscos cobertos, solicitar ao seu corretor que inclua determinados riscos, né, verificar na apólice de acordo com com a vida do segurado, com o seu dia a dia, se ele mora num local o que é possível o alagamento, então pedir para incluir a cobertura para enchentes e também para alagamentos, né? E também é importante destacar que, no caso de alagamento, ah, mesmo que o seguro cubra a hipótese de enchente de alagamento, não se trata daquela situação em que o motorista está lá, está olhando a rua alagada, eu acho que vai passar, né? E aí toca o veículo naquela água sem saber, né, qual é a profundidade que está ali, né? Nesses casos, a seguradora entende que há um agravamento do risco, né, por conta da própria conduta do segurado, e isso faz com que eles não deem a cobertura. Claro que as seguradoras vão agora, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, vão tentar de todas as formas se esquivar, né, da cobertura, porque é uma quantidade imensa de veículos, né, que foram atingidos. Então, qualquer brechinha que houver na apólice, certamente eles vão negar a cobertura, né? Então é importante estar bem assessorado, né? Contratar um advogado da sua confiança que entenda dessa matéria para verificar se tem alguma hipótese naquela apólice, naquele caso concreto, que possa enquadrar esse risco, né? Essa situação vivenciada. E importante também destacar que as apólices, quando houver perda total, né? Anteriormente, essa perda total se caracterizava quando o custo do conserto do veículo chegava em 75% do valor de mercado. Atualmente, esse percentual aumentou para 85%. Tudo, então, deve ser verificado na hora de contratar, porque esse percentual, ele também impacta no valor do prêmio, no valor pago pelo segurado para contratar o seguro. Se a perda total é um percentual maior, o valor do seguro vai ser menor, né? Mas, claro, aí tu vai ter um veículo consertado, tu não vai ter um veículo, não vou te dar um valor para comprar um veículo equivalente, né? Então, é importante tudo verificar na apólice, até mesmo se tiver alguma dúvida, conversar bastante com o seu corretor e também, eventualmente, com o próprio advogado. E também vale destacar que, hoje em dia, não é mais obrigatória, no caso de conserto, né, quando não houver perda total, não é mais obrigatória a utilização de peças originais. A apólice pode prever a utilização de peças usadas, inclusive, desde que, claro, mantenham as especificações técnicas do fabricante. Então, tudo isso impacta na hora de contratar. Se tu apólice prevê só peças originais, então o seguro vai ser mais caro, evidentemente, né? Então, tudo isso tem que especificado. Tem que ser observado. Doutor Rodrigo, e no caso de imóveis, casas, assim, estabelecimentos comerciais e os objetos levados pelas águas, os seguros residenciais cobrirão esses prejuízos? Pois é, a situação ela é bem parecida.
Braulio, tem que verificar na apólice o que consta, né, nesse seguro residencial. Eu examinei dias atrás, né, logo que começaram, era de uma empresa, uma apólice, um valor bem alto, era uma cobertura de 1.250.000, mas não estava previsto. Não estava previsto, era de uma empresa lá da Serra, aí, de Caxias do Sul, e não estava prevista essa cobertura, infelizmente, né? Então não adianta também o advogado ousar, né, e entrar com o processo sabendo que, né, vamos ver se pegar, pegou, né, vai abarrotar o judiciário. O advogado, na verdade, ele tem que fazer um primeiro filtro, né, como se colocar na figura do juiz, né, ver, tem alguma plausibilidade, né, aquele pedido. Não adianta entrar com o processo só por entrar, ainda vai ocasionar não só o abarrotamento do judiciário, mas também seja risco para a parte, né, tem as custas, as despesas do processo, os próprios honorários dos advogados, seja o próprio, ou se perde um processo, os honorários da parte contrária, né, mas no que tange aos imóveis, também é bom salientar que aqueles imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação, qualquer contrato de financiamento imobiliário com algum banco, ele obrigatoriamente tem o seguro embutido nas parcelas. É o seguro chamado SDI, o seguro de danos por imóvel. Né? E esse seguro tem por objetivo o pagamento das parcelas da dívida, das parcelas vincendas, do saldo devedor do financiamento, na data do sinistro, quando houver, então, quando o imóvel for atingido. Né? Então, é importante verificar, acionar o seu banco, né? Porque pode ter essa cobertura, ou melhor, tem essa cobertura nos contratos de financiamento. E é obrigatória a cobertura de danos físicos no imóvel, provenientes de desmoronamento ou de ameaça total ou parcial, de vendavais, de destelhamento, inundações, alagamentos, ainda mesmo que decorrente de chuva, e também a cobertura para morte e invalidez permanente do financiado. Então, todo imóvel vinculado ao sistema financeiro da habitação, contrato habitacional, tem esse seguro embutido. Mas esse seguro não cobre, via de regra, os danos ele cobre somente os danos no imóvel e não os bens móveis, como eletrodomésticos, por exemplo, existentes no seu interior. Para isso, existem seguros específicos com essas coberturas, né, que vai cobrir, então, a geladeira, o fogão, o ar-condicionado, o televisor, né? Então, são seguros específicos, com valores também previstos na pólice. Se o prejuízo passar esse valor, a seguradora vai cobrir só até aquele valor que está previsto na pólice. Então, se você, ouvinte, espectador, tiver sofrido prejuízos patrimoniais no imóvel, né, e se esse imóvel estiver financiado, contate o seu banco, o seu agente financeiro, para conferir a exata extensão da cobertura desse seguro de danos físicos ao imóvel, vinculado a um contrato de financiamento habitacional. Certamente. Doutor Rodrigo, a gente quer agradecer sua participação com essas informações muito importantes nesse momento, falando sobre a responsabilidade das seguradoras e estabelecimentos comerciais por danos causados em veículos pelos alagamentos e inundações nesse momento das enchentes aqui. Obrigado, um grande abraço, doutor Rodrigo Cirângelo. Obrigado, Braulio. Um grande abraço para vocês também. Obrigado, doutor Rodrigo. Conosco, depois do intervalo, temos a Procuradora-Geral do Município de Gramado, Mariana Melara Reis, e a Secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, que são do Gabinete de Crise do município, para falar a situação do município. Nesse momento, a gente volta em instantes aqui no nosso GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8h23, temperatura que está nesse momento em 11 graus.